Olá, lindezas! Vamos então continuar com a nossa genética. Na aula anterior, nós vimos então a respeito da determinação do sexo, não é? E aqui nós vamos ver a herança relacionada aí, ou a herança condicionada, relacionada ao sexo. Perfeito? Então vamos ver agora a herança relacionada ao sexo. Então aqui eu tenho o cromossomo X, que é esse maior, perfeito, aqui, o cromossomo X e o cromossomo Y, beleza? Então, nessa história, a herança ligada ao sexo, ou também chamada de herança que estão relacionadas aos cromossomos sexuais, então a primeira coisa que eu tenho que pensar aqui é o seguinte, esse é o cromossomo, deixa eu trocar de caneta, esse é o cromossomo X e esse é o cromossomo Y. Tudo bem? O que você precisa saber é que nesses cromossomos uma pequena porção é homóloga. Uma porção muito pequena é homóloga, que é a parte responsável pelo seu pareamento durante a meiose. Todo o restante ali, olha só, é uma porção não homóloga. E é aí que entra, tá? Por exemplo, na porção não homóloga, vou até grifar aqui com vermelho, ó, na porção não homóloga está a herança ligada ao sexo ou ligada ao X. Beleza? Então, nessa condição, presta atenção, a mulher, como ela tem dois cromossomos X, ela pode ser homozigota, dominante, homozigota recessiva, ou heterozigota. Por quê? Porque ela tem os dois cromossomos X. O homem, nessa situação, como ele tem um único X, ou ele vai ser azão para esse gene, ou azinho. Então, nós falamos que o homem, na característica relacionada, ligada ao sexo, é chamado de hemizigoto. Lembrem-se, aqui, lembrem-se, tudo bem? A herança ligada ao sexo são genes que estão na porção não homóloga do X. Agora, na porção não homóloga do Y, tá? Está a herança ligada ao Y ou restrita ao sexo. Por quê? Nesse local está principalmente o gene SRY, que é o gene que está envolvido com a formação dos testículos e da testosterona. Perfeito? Então, essa herança, ela só está presente nos homens. Perfeito? Tranquilinho, então? Então tá bom. Então vamos. Herança ligada ao sexo ou ao cromossomo X. Ressaltando, está presente na porção não homóloga do X. Perfeito? Na porção não homóloga do X. Tá? Aqui é o seguinte, primeira coisa, a primeira característica é o daltonismo, chamada também de cegueira das cores, beleza? A presença de um alelo mutante faz com que não ocorra a produção dos pigmentos visuais, tá? Ocorre essa separação, então, tá? Não ocorre a produção, desculpa, dos pigmentos visuais. E existem 3 tipos de daltonismo. Existe o daltonismo no qual ele não consegue distinguir o púrpura do vermelho. Só que essa daqui não é ligada ao sexo. Essa daqui está presente em um gene autossômico. Beleza? No gene autossômico. Aí, o tipo 2 e o tipo 3, essas estão relacionadas ao sexo, essas estão no cromossomo X, beleza? Então, o tipo 2, ele vê o vermelho como se fosse verde. E o tipo 3, ele não distingue o vermelho do verde. Ela vê as coisas avermelhadas. Aí você vai, professor, mas como que ele vai fazer para enxergar um semáforo, não é? Um sinaleiro. Criatura, ele não sabe a diferença das coisas, mas não é burro, né?
Não é possível. Ele vai ver a parte de cima o vermelho e embaixo o verde. Ou, não é? Aqueles que são aqueles semáforos anti-estresse, não é? De um lado você tem o verde, do outro você tem o vermelho. Joia? Então é só você gravar qual dos lados que vai acontecer. Não precisa saber que lá é verde ou que é vermelho. É só saber qual luz que está acesa. Joia? Então, bora lá. Nesse caso, teremos o seguinte. No daltonismo, o gene XDzão produz os pigmentos e o XDzinho não produz os pigmentos. Perfeito? Então, nós temos aqui o seguinte. Uma mulher normal para a visão, só que ela é portadora do gene. Então, normalmente, nessa condição, nós falamos o seguinte. A mulher é normal para a visão, mas ela é portadora do gene Dzinho. Tudo bem? Casada com um homem normal, que é XDzão Y. Aí, aqui vem o seguinte. Qual é a chance de nascer um menino? Presta atenção. Um menino daltônico. Vamos lá, então. Primeiro, voltando aqui, né? Olha só, é só pegar... Deixa eu pegar uma cor aqui, ó. XDzão com XDzão vai dar XDzão, XDzão. XDzão com XDzinho vai dar... XDzão com Y vai dar XDzão Y. Vamos para o próximo agora. Vamos pegar agora o XDzinho. XDzinho com XDzão vai dar XDzão, XDzinho. XDzinho com Y vai sair XDzinho, Y. Presta atenção numa coisa agora. Qual foi a pergunta que eu fiz? Qual é a chance de nascer um menino daltônico? Nos outros exercícios, sem ser relacionado ao sexo, eu tinha que multiplicar por meio. É ou não é? Nesse tipo de exercício, não. Nesse tipo de exercício já sai pronto, porque os meninos já estão aqui. Então, qual que é a chance de nascer um menino daltônico? 50%. Eu esqueço isso daqui, ó. Eu esqueço isso daqui. Eu só olho isso daqui. Tudo bem? Então, qual é a chance de nascer um menino daltônico? 50%. Agora, presta atenção na pergunta. Qual é a chance de nascer um descendente daltônico? Aí você vai colocar um quarto. Porque eu falei descendente. Perfeito? É um quarto. Qual é a chance de nascer uma menina daltônica? Aí eu esqueço isso aqui. Qual é a chance de nascer uma menina daltônica? 0. Beleza? 0. Nesse cruzamento. Ficou claro isso, então, pessoal? Quando falar menino nesse tipo de exercício, você não multiplique por meio, porque já sai pronto. Já sai pronto o exercício. Tá bom? Então, vamos apagar isso aqui agora. Tá? E vamos pegar agora uma mulher normal portadora com um homem daltônico. Tá bom? Então, vamos pegar aqui, ó. XDzão com XDzinho vai dar XDzão, XDzinho. XDzão com Y vai dar XDzão, Y. XDzinho com XDzinho, XDzinho, XDzinho. XDzinho com Y, XDzinho, Y. Desse cruzamento, qual é a chance de nascer um descendente daltônico? 50%. Desse cruzamento, qual é a chance de nascer uma menina daltônica? 50%. Desse cruzamento, qual é a chance de nascer um menino daltônico? 50%. Porque eu só vou olhar o menino, só vou olhar a menina. Beleza? Tranquilo? Agora, uma coisa que é muito importante para salientar. Uma menina, para ser daltônica, presta atenção, porque isso aqui vai valer para todos os outros exemplos de herança ligada ao sexo, tá? No caso, ligada ao X. Presta atenção.
Uma menina, para ser daltônica, obrigatoriamente o pai deverá ser daltônico. Presta atenção nesse momento. Olha só. Então, uma menina para ser daltônica, ela tem que receber um XDzinho da mãe e obrigatoriamente tem que receber um XDzinho do pai. Perfeito? Um XDzinho do pai. Tá? Agora, presta atenção nesses detalhezinhos que é cobrado em prova. Agora, se você olhar desse lado, se o pai é normal, o pai só vai enviar o XDzão. Então, a menina nunca será daltônica. A mãe aqui enviou, perfeito? Então, ela nunca será daltônica. Então, ó, uma menina, para ser daltônica, o pai dela obrigatoriamente deverá ser daltônico. Ai, professor, deixa eu esquecer. Morra com requinte de crueldade. Ó, presta atenção aqui agora, lindezas. Outra pergunta. Um menino, deixa eu apagar, um menino daltônico, ele recebeu o gene para o daltonismo de quem? Ele recebeu o gene para daltonismo da sua mãe. Por quê? O pai sempre vai enviar o Y. Então, o gene para daltonismo sempre veio da mãe. Beleza? Então, ó, um menino daltônico recebe o gene da mãe. Perfeito? Então, recebe o gene da mãe, o menino daltônico. Tá bom? Então, como as chances aqui são maiores dos meninos serem daltônicos, tá? Então, a chance é muito maior. Então, ó, se você pegar as chances, a porcentagem de daltônicos na população, não é? Os homens giram em torno de 5 a 8%, enquanto que as mulheres em torno de 0,04%. Perfeito? Então, ó, filhas de pai não daltônico... Nossa, ficou horrível isso aqui. Filhas de pai não daltônico terão visão normal. Beleza? Então, isso que eu falei. Joinha? Então, ó, retomando aqui. Uma menina para ser daltônica, obrigatoriamente, o pai tem que ser daltônico. Um menino daltônico recebeu o gene de daltonismo da sua mãe. Isso são itenzinhos que são cobrados em prova, e aí você fica, nossa, será que é mesmo? Se você fazer o esqueminha, você vai lembrar. Agora, a hemofilia é a mesma coisa para a resolução. A mesma coisa, tudo bem? Então, a hemofilia ela é uma falha no sistema de coagulação devido à deficiência do fator 8. Tudo bem? A deficiência do fator 8. Então, a mulher portadora, aqui ó, XHzão, XHzinho, e o homem normal, XHzinho. Então, a forma de resolver é a mesma forma do daltonismo, é a mesma ideia. Tudo bem? A mesma ideia, tá? Então, para uma mulher ser hemofílica, o pai deverá ser hemofílico. Tudo bem? Os hemofílicos, eles são tratados com injeções de fator 8 extraídos de pessoas não hemofílicas. Não é? A pessoa hemofílica ela costuma ter muitas hemorragias, tudo bem? Porque não consegue ter coagulação. O outro caso que pode ser cobrado aqui é a distrofia muscular de Duchenne, tudo bem? Então aqui, por exemplo, olha só, aqui tem um músculo com distrofia, ou seja, esse músculo ele fica, ele vai ser degradado e atrofiado, beleza? Então aqui está um bíceps normal e aqui um bíceps com distrofia muscular, tudo bem? Aí, os sintomas eles aparecem entre 2 e 6 anos de idade. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar esse outro amarelo. De 2 a 6 anos de idade. Por volta dos 12 anos, a criança já está de cadeira de roda. Tudo bem? E aqui acontece o seguinte. Primeiro, começa com a perda gradual da musculatura de forma generalizada, né? Então, se caracteriza por uma lordose. Só que essa lordose, quando a criança senta, ela desaparece. Por quê? É falta da estrutura muscular de manter a coluna estável. Perfeito? Então ela vai perdendo, vai atrofiando todos esses músculos e
dificilmente elas sobrevivem depois da adolescência. Tá? Existe uma hipertrofia, uma pseudo-hipertrofia da panturrilha. Tá? Essa pseudo-atrofia é porque o músculo vai sendo degradado e ele vai sendo substituído por tecido conjuntivo ali. Aí ela vai ficando grandona, mas não tem musculatura, não tem força alguma. Os primeiros sintomas é caindo, a criança começa a cair facilmente, beleza? Ela fica andando nas pontinhas dos pés, mas é claro que você vai ver uma criança andando na pontinha dos pés que está começando a andar, às vezes ela está com desequilíbrio, ela está desequilibrada ainda. Mas aí você tem que olhar nos outros sintomas, que é dificuldade para esticar a perna, dificuldade para esticar o braço, e assim vai. Tudo bem? Essa situação, ela também é causada pela mutação de um gene chamado gene DMD, que produz uma substância, uma proteína, na verdade, chamada distrofina. Qual que é a função dessa proteína? Essa proteína, ela vai prender o citoesqueleto, isso aqui são os filamentos de actina do citoesqueleto, a membrana do músculo, que é o sarcolema. Beleza? Então, é isso. Aí ele mantém a célula íntegra. Sem essa proteína, a célula acaba sendo destruída. Então, assim, olha só. Aqui é uma mulher normal, portadora, uma mulher afetada, um homem normal e um homem afetado. É a mesma, todos os exercícios, esses três. Daltonismo, distrofia muscular e a hemofilia é a mesma forma de se resolver. Tudo bem? É a mesma forma. Joia? Herança ligada ao Y ou restrita ao sexo. Como eu disse, o cromossomo Y ele é menor, ele tem poucos genes e são chamados de genes holândricos. Beleza? São chamados de genes holândricos. Holândricos por quê? Olha só. Holo, aqui do holândrico, ó. Deixa eu terminar de pintar isso aqui, ó. Esse gene, holo aqui, ó, holo quer dizer total. Andro quer dizer homem. Então, são genes totalmente masculinos. E esses genes estão relacionados com o crescimento e desenvolvimento dos testículos. Os testículos depois produzem a testosterona e por aí vai. Tudo bem? Então, o gene mais importante que está presente aqui é o SRY. Então, essa, ó, herança ligada ao X está na porção não homóloga do X. A herança ligada ao Y, ou restrita ao sexo, está na porção não homóloga do Y. Tudo bem? Agora, a herança limitada ao sexo, primeiro, é um gene, deixa eu pegar aqui, é um gene autossômico, beleza? Ou seja, está presente tanto no homem como na mulher. Só que ele se manifesta apenas em um dos dois. Por exemplo, aqui, a hipertricose auricular, que é esses pelos na orelha, beleza? Então, inclusive, você pode pegar alguns livros, você pode pegar algumas videoaulas que aparecem por aí. Muitos, eles colocam isso aí como herança restrita ao sexo. Beleza? Ou seja, que está ligado no Y. Mas hoje nós sabemos que isso aí não é uma herança ligada ao Y. E sim, é um gene autossômico e que se expressa apenas no homem. Tudo bem? Tranquilo? Aí as características sexuais secundárias... Mano, não é? Essa aqui é a nossa querida Aline Riscado. As características sexuais secundárias são desenvolvidas a partir do hormônio estrógeno, não é? No caso, a mulher vai ter o desenvolvimento das mamas, não é? Você tem a mobilização de gorduras para o quadril, você tem aí o impulso sexual, não é? Tudo desenvolvido por uma característica, então, que são características limitadas ao sexo. Beleza? Aqui, por exemplo, no homem, a testosterona. Esse cara é... Ó, bicho. Eu fui assistir o filme no cinema. Eu fui assistir o Aquaman. Aí eu fui assistir a Liga da Justiça. Confesso pra você, na hora que esse cara apareceu, meu irmão, ó, na hora que ele apareceu, na hora que esse carinha aí apareceu,
Eu baguncei com a mão aqui. Na hora que esse cara apareceu, me deu um desgosto. Porque o cara é bonitão, é fortão. Aí minha mulher do lado olhando assim, eu falei, pá, perdi. O cara é bonito, forte, ainda é cabeludo. Já era, coitado do William, não é? Então, essas são características, por exemplo, aumento da musculatura, a barba, tudo isso daqui é característica sexual secundária e que expressa no homem, beleza? Ela expressa no homem, tudo bem? Agora, então vamos apagar isso aqui, pronto, não é? Vamos tirar esses menininhos, exceto a linha riscada, que vai deixar o nosso slide mais bonito. Por exemplo, tanto homem quanto mulher tem glândula mamária, nós somos mamíferos. Porém, a produção de leite acontece apenas na mulher. Entendeu? Apenas na mulher. Então, isso é uma herança limitada ao sexo. Ou seja, vai aparecer em apenas um dos dois. Beleza? Apenas um dos dois vai aparecer nessa característica. Joia? Então, tá bom. E para finalizar, a herança influenciada pelo sexo. Beleza? Olha só, nessa herança influenciada, quer dizer que o sexo influencia na determinação da característica. Então, vai manifestar não em um só, mas em ambos. Então, ela influencia e não limita. Ela influencia. Vai acontecer em ambos os sexos. A característica aqui é o meu karma, a calvície hereditária. Esse bonitão que está aí do lado, né? Esse bonitão que está aí do lado. Eu me perco na direção. Beleza? Então, por exemplo, a minha calvície, ela é hereditária. Tudo bem? Possivelmente esse gene veio da minha mãe, porque quase ninguém da minha família é careca, não é? E aí o pessoal da família da minha mãe, que eu nem conhecia, que era lá do Nordeste, aí fiquei sabendo que, na hora que eu conheci eles, vi que eram carecas, eu falei, veio daí o gene. Tinha tudo. Minha mãe tem olhos verdes lindos e maravilhosos. Ela podia ter me dado aquele olho verde dela. Mas não, o que ela me deu? Me deu o gene da calvície. Ai, que ódio do gene da calvície. Eu pego raiva. Ó, vamos lá então. Aqui é o seguinte. Nesse gene, eu preciso que você saiba o seguinte. O gene da calvície, ele atua como dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Por quê? Nos homens, na presença da testosterona, ele é dominante. E outra, a mulher calva não vai ficar carecão assim, a mulher calva. Não, a mulher fica com o cabelo mais falhado, tudo, né? Umas mais, outras menos, porque, claro, a expressividade do gene também é variável em cada organismo, mas você tem que saber o seguinte, por exemplo, no homem, como ele é dominante, ó, presta atenção, no homem, ele é dominante. Então aqui você tem o seguinte, olha só. O homem, nessa situação, ele vai ser calvo, porque é cesão. Aqui, heterozigoto, ele é calvo, e só não vai ser calvo se for completamente recessivo. Eu sou assim, porque meu pai não é calvo, beleza? Eu recebi o gene dele e minha mãe me deu esse gene aqui, ó. Por isso que eu sou calvo, tá? Agora, a mulher, ele vai atuar de forma diferente na mulher. Na mulher, deixa eu pegar aqui, ó. Na mulher, ele atua como recessivo, tudo bem? Então, para a mulher ser calva, ela tem que ser homozigota. Para a mulher ser calva, ela tem que ser homozigota. Perfeito? Aí, no caso da mulher, o gene para a calvície é esse aqui, ó. É o Czinho. Beleza? Então, aqui, ela vai ser não calva. Beleza? Na mulher ele atua. E aqui, a mulher também vai ser não calva. Beleza? Joia, então? Então, assim, nós fechamos essa parte de herança ligada ao sexo, tá bom? E fechamos, assim, mais uma partezinha da genética. Um grande abraço e até mais.